Acredito que não é difícil de perceber que o cristianismo ele está vivendo um período de crise. Lembro-me de ter ouvido alguns pregadores há alguns anos atrás falar que este tempo já é chamado de era pós-cristã. E uma das consequências dessa crise no cristianismo é o movimento dos desigrejados. Ele deve chamar a atenção da igreja, porque pessoas querem ou dizem querer a salvação em Cristo, mas não querer um compromisso com uma igreja local. Nisso pode haver pessoas mal intencionadas, mas também bem intencionadas. Em que sentido? Pessoas que, por acaso, não estão querendo realmente um compromisso, mas outras que, olhando para os problemas que têm acontecido nas denominações, não querem vivenciar aquilo. E isso deve chamar a atenção da igreja. A igreja deve estar atenta aos problemas que ocorrem nela. E algo muito triste termina acontecendo. É que essas pessoas que estão fora da igreja, elas terminam não sendo pastoreadas. E elas precisam ser pastoreadas. Elas não desfrutam da bênção de terem comunhão com outros irmãos, de serem fortalecidas quando estiverem fracas, exortadas quando estiverem errado, de serem edificadas pelos outros irmãos, pastoreadas. Pastoreadas não só por um homem ou um conjunto de homens, o conselho de uma igreja, mas até mesmo pela igreja. Nesse pastoreio que ocorre dentro da igreja de Jesus, quando as pessoas se cuidam. E elas precisam ser pastoreadas. E nós podemos comparar com uma família. De fato, existem muitos problemas nas famílias, não existe? Nós podemos olhar para a vida familiar da sociedade e encontraremos tantos problemas por causa dos pecados dos pais, o marido e da esposa, que muitos podem dizer, então eu não quero família não. Só que os problemas nas famílias da sociedade, tendo em vista o pecado, esses problemas anulam a bênção que é uma família? Não. Família é uma bênção. E as crianças precisam de uma família. Elas precisam de um pai. Então, de forma semelhante, os problemas que têm ocorrido em nossos dias não anulam o fato de que a igreja é uma bênção. É uma bênção de Deus. É uma bênção dada pelo Senhor. É uma bênção construída, porque a igreja é o templo do Espírito, é a família de Deus, é o povo do Senhor. E as pessoas precisam ser pastoreadas, elas precisam de cuidado, elas precisam deste cuidado pastoral para que cresçam saudáveis. Então, as pessoas precisam procurar alguém para pastoreá-las, a uma igreja para cuidar delas, para que ali elas venham também a ser bênção na presença do Senhor. E nós vamos hoje para o Evangelho segundo João, no capítulo de número 10, versículos de 1 a 21, onde a Sociedade Bíblica sugeriu o seguinte título, Jesus o Bom Pastor. Por quê? Ele vai se apresentar assim, como o bom pastor. E é assim que nós, olhando para Jesus, queremos aprender como é pastorear. Já que há tantos problemas na vida da igreja, nós precisamos voltar os nossos olhos para como é um bom pastor, como deveria ser a vida pastoral da igreja. E para aqueles que querem ser ovelha, olhar para Jesus para ver aquele que é o sumo bom pastor. É Ele que nos pastoreia todos nós. Vamos então acompanhar a leitura da palavra do Senhor, João capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas
e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar. Senhor Deus amado, louvado seja o teu nome por tudo. Colocamos diante do Senhor a vida da tua igreja, porque ela é tua, Senhor, ela não é nossa. A igreja sempre foi tua, mas o Senhor confiou a homens o pastoreá-la segundo a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, que tua igreja ela possa ser pastoreada com fidelidade, que o Senhor possa dar graça para que homens dedicados, homens que tenham o propósito de glorificar o teu nome, cuidem da tua igreja. Ajude-nos a olhar para Jesus, a fim de que vejamos nele o exemplo que precisamos para pastorear com fidelidade, com excelência, com dedicação, com amor, para o louvor da honra e da glória do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração e fale conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. É importante que nós vejamos que neste capítulo há uma comparação entre Jesus, o bom pastor, e os fariseus, os escribas, os saduceus, que eram em sua grande maioria sacerdotes, que eram os líderes da época. A gente vê isso também lá em Mateus capítulo 7, após Jesus terminar o Sermão do Monte, como ficou conhecido, em que diz que as multidões ficaram maravilhadas. Mateus 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja a comparação. Essa comparação vai ocorrer várias vezes dentro dos evangelhos, em que o Senhor Jesus ele é apontado como alguém diferente da liderança da época, que mostrava misericórdia, amor, que pregava com
tamanho conhecimento, fidelidade e profundidade, como alguém que estava pronto para receber até os marginalizados, prostitutas, pessoas abandonadas, mendigos, pessoas de todo tipo de enfermidade, até leprosos, que deveriam ficar longe da sociedade para não contaminar o povo. Jesus chegou a acolher todos eles. Enquanto isso, a liderança da época sempre estava excluindo essas pessoas consideradas marginalizadas, inferiores, porque não tinham nada a proporcionar. E eles eram ambiciosos, como nós encontramos no olhar deles para aqueles que eram mais abastados, aqueles que eram ricos, aqueles que tinham algo a mais. Além disso, eles estavam tão presos na dureza do coração, por causa das tradições também que eles mesmos criaram, que eles esqueciam de obedecer a palavra do Senhor e então terminavam ferindo a Escritura para cumprir tradições que eles mesmos haviam criado. Então, Jesus se apresenta como o bom pastor. E nosso desejo aqui é olhar para o Senhor Jesus tanto como um modelo da vida pastoral, mas como também aquele que é o seu bom pastor. Você que está sentindo a necessidade de ser pastoreado, você que olhou para o mundo e disse: eu não quero mais viver conforme a minha vontade, eu não quero viver mais para mim mesmo. Como disse Jesus em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para aqueles que viram no mundo canseira, para aqueles que não querem mais viver segundo suas próprias forças, para aqueles que perceberam a miséria da própria alma, como aqueles muitos que se humilhavam diante de Jesus, clamando por auxílio. Jesus é o bom pastor. Primeira coisa que nós vemos nessas afirmações de Jesus é que a ele pertencem as ovelhas. Nós temos que lembrar isso. As ovelhas pertencem a Jesus. Versículo 3 diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Veja, as ovelhas pertencem a Jesus. Versículo 4, ele diz outra vez: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as ovelhas pertencem a Jesus. E no versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Versículo 16, por fim, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Veja, eu tenho outras ovelhas. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que elas pertencem ao Senhor. São propriedade de Jesus. Você gosta da sua família, você ama a sua família, não ama? Você ama seus filhos, sua esposa, seu esposo, e assim, pais. Você ama a sua família. A sua família, como nós estamos falando, é sua. Ela pertence a você. Então, você não quer que ninguém mexa com ela. Você cuida dela. Você zela, porque ela é sua, é a sua família. Você a protege de ataques externos. Você a sustenta, alimenta. Você edifica, você cuida, você adorna e assim por diante. Porque é sua família. E ele diz: as ovelhas são dele. O que isso significa para nós? Significa que nós somos dele. E ele ama a gente, ele cuida da gente, ele tem um cuidado conosco. O que conforta muito o nosso coração. Nós pertencemos a Jesus. Ele ama aquilo que é dele. Ele ama as suas ovelhas. Em Romanos, no capítulo de número 8, após o apóstolo Paulo ter falado sobre a intercessão do Espírito Santo que age em nós, ele, já no final, diz assim, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele ama as suas ovelhas. Aquele que não negou nem o seu próprio filho para salvar-nos, não vai cuidar de nós? Será que alguém daria aquilo que é mais precioso e negaria o que é menos precioso?
Jesus diz: são as minhas ovelhas. Ouça isso com o coração, pertencemos a Ele. Se você tem uma família e ama a sua família, você entende aquilo que nós estamos falando. Você ama a sua família, ama a sua família. Então você entende o que é amar algo e adornar, cercar de todas as formas para cuidar deste algo. Jesus disse que nós somos dele, ele ama, somos ovelhas dele. Tanto que, lá em Efésios, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo nos dá mais uma qualidade, mais um adjetivo. Nós não somos só ovelhas, nós somos qualificados também no versículo de número 19 do capítulo 2 de Efésios. Ele diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E ele ama. As ovelhas pertencem a Jesus. Então, tranquilize o teu coração nos dias maus. Como uma criança que não fica o tempo todo preocupada, ela acorda: será que meu pai vai querer me dar pão? E se eu não tiver algo que eu preciso, será que meus pais vão cuidar de mim? Será que meus pais vão me dar a roupa que eu preciso para me vestir? Será que eu vou ter o que eu preciso para comer hoje? Será que as necessidades vão ser satisfeitas? Uma criança não fica preocupada. A minha filha apenas abre a boca e diz assim: já que não fala ainda, né? Aponta e a comida vai na boca dela. Ou seja, ela sabe que os pais a amam, de tal maneira que ela não se preocupa. A implicação de conhecer o amor dos pais, demonstrado no cuidado que ela tem recebido diariamente, faz com que ela se sinta à vontade. Ela não tem medo de não ser cuidada, porque ela sabe que o amor dos pais é real, ela sente, é uma coisa prática. Nós não precisamos dizer a ela, ela tem vivenciado isso. Jesus já disse para a gente e tem demonstrado todos os dias, principalmente na cruz. Se você tem dúvida que Jesus ama as suas ovelhas, ele disse: eu sou um bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui, literalmente, porque ele morreu numa cruz, dando a vida pelas suas ovelhas. Então, ele de fato ama as suas ovelhas, para que nós descansemos nele, para que nós vivamos com ele, para ele, e nos alegremos nele. Voltando outra vez para Mateus, agora no capítulo 6, foi por isso que Jesus mesmo disse, no versículo 33 de Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando do cuidado diário, o cuidado diário. Ele está dizendo: vocês estão se preocupando se um pai e uma mãe vai cuidar de seu filho? É claro, façam aquilo que tem que ser feito, busquem a Deus, honrem a Deus, porque Deus já ama vocês, já está cuidando de vocês. A implicação de saber que Deus ama as suas ovelhas, que Jesus ama as suas ovelhas e que Ele as chama de suas, pertence a Ele, é que eu posso então descansar, porque Ele mesmo é quem sai com as suas ovelhas e volta com elas, tanto para alimentá-las, quanto para dar às suas ovelhas proteção. No aprisco nós temos a proteção, no aprisco nós temos o cuidado, a proteção contra os lobos vorazes, né? O aprisco está cercado, está protegido. E quando o pastor sai com as ovelhas, ele sai para as alimentar, leva para pastos verdejantes, leva para águas, como nós encontramos no Salmo de número 23. O rei Davi, contando o conforto que ele tinha, a segurança que ele tinha no pastoreio do Senhor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que ele não está colocando como possibilidade, é certeza. O Deus é meu pastor.
E a implicação disso, qual é? É que nada vai faltar. Ele não está pensando, bom, Deus é meu pastor, será que vai faltar alguma coisa? Ele está afirmando, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele está dizendo o que acontece com ele. Deus me conduz como uma ovelha, e Davi sabe muito bem o que é pastorear. Davi era pastor de ovelhas. Antes de ser pastor de pessoas, quando ele se tornou rei, ele era pastor de ovelhas. E ele sabe muito bem o que é pastorear. E ele diz, Deus me pastoreia, me leva para as águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Este pastor que ama suas ovelhas, o faz isso para a própria glória, porque ele é a razão e o propósito de todas as coisas. Mas ele continua, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi não diz, olha, eu nunca terei problemas, porque o pastor da minha vida me garantirá não ter problemas. Ele diz, não, acontecerá. Caminhos em que nós formos percorrer, eu e o meu bom pastor, serão muitas vezes caminhos difíceis, o vale da sombra da morte. Mas não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós pertencemos a Ele. Isso tem implicação para a nossa vida. Significa que nós podemos descansar nele. Ele é o bom pastor. Significa que nós podemos realmente descansar nele. Isso também tem uma implicação para o pastor, para aqueles que estão pastoreando o conselho de uma igreja. Como é que se pastoreia? Se pastoreia para Jesus. Mas por que para Jesus? Porque as ovelhas são dele. Eu não tenho uma só ovelha, porque as ovelhas são dele. Na verdade, eu também sou ovelha, que bom. Se neste mundo o pastor não tem nenhum pastor para pastoreá-lo, e estamos completamente sozinhos, ninguém para cuidar de nós, não podemos dizer isso no que diz respeito ao relacionamento com Deus, porque também somos ovelha. No final, todos somos ovelhas do único pastor, e todos mesmo. Então, pastoreamos para Ele, as ovelhas são dele, não nossas. Por isso, o cuidado tem que ser maior ainda. Você gosta das suas coisas? Ah, eu gosto, eu tenho cuidado com os meus livros, você vai dizer. Se você tem cuidado com o que é seu, mais ainda você terá com aquilo que é do outro, com aquilo que não pertence a você. Se o cuidado com as nossas coisas já deve ser um cuidado de um zelo, muito mais com aquilo que pertence a Deus, e as ovelhas pertencem. Então os pastores devem pastorear com cuidado, devem pastorear para a glória de Jesus, pastorear apontando para Jesus, pastorear ovelhas que são de Jesus. Mas é interessante observarmos ainda mais o que o versículo 16 diz. Ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Frisamos esse texto porque Jesus está em sua maioria, ou seja, nos versículos anteriores, se dirigindo a judeus. Então, o aprisco que Jesus menciona, de onde ele vai tirar suas ovelhas, observe que ele vai tirar as ovelhas desse aprisco. Ou seja, não era todo Israel que era ovelha. Em Israel havia ovelhas de Jesus, mas não eram todas. Ele vai tirar as suas ovelhas, como ele diz nos versículos iniciais do capítulo 10. Mas, agora no versículo 16, ele diz, mas eu não tenho ovelhas só de Israel. Há ovelhas que não são desse aprisco. E aí, uma referência aos gentios, que somos nós. O que não é judeu é gentil. Então, pessoas de todas as nações. Todas essas pessoas para compor, ele diz, um só rebanho. Então, só existe um rebanho, uma igreja, um Israel. Qualquer tentativa de dividir Israel da igreja, que é considerada como igreja do Novo Testamento, é negligenciar uma afirmação categórica de Jesus.
Só há um rebanho. Ele junta as ovelhas daquele aprisco com as ovelhas de um novo aprisco, porque ainda não estavam sendo pastoreadas. Ele ainda iria cuidar dessas ovelhas. Por quê? Porque primeiro ele precisaria morrer naquela cruz e ressuscitar. Ele veio para o seu povo, o povo judeu, ele veio para cumprir as promessas do Senhor ali, e então abrir a porta para que todas as nações da terra sejam abençoadas, todas as famílias da terra sejam abençoadas, uma promessa feita a Abraão, Gênesis capítulo 12. Há um rebanho. E veja que então a igreja é formada de judeus e gentios, não há distinção entre judeus e gentios. Um só rebanho. A igreja do Senhor, a igreja invisível do Senhor, é exatamente o conjunto de todos os que creem, não importa de onde, não importa de onde venham, todos os que creem formam a verdadeira igreja do Senhor Jesus, quer judeu, quer gentil. Mas voltando então para os versículos iniciais, ele diz mais uma coisa. As verdadeiras ovelhas conhecem a voz de Jesus. Versículo 3 ele diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. Versículo 4 diz que e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. As verdadeiras ovelhas, veja que não são todas, ele está dizendo que tem ovelhas dentro daquele aprisco, que era Israel, então não eram todas, mas havia um grupo de ovelhas, elas ouvem a sua voz, e elas seguem. Aquela multidão que não tinha distinção, o status não importava, se era um homem ou mulher não importava, se era alguém iletrado ou doutor na lei, não importava. Aqueles que ouvissem a sua voz, aquelas ovelhas que seguissem o pastor, eram suas ovelhas. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do Senhor. Você ouve a voz do Senhor? Ou você só ouve a si mesmo? As ovelhas do Senhor estão atentas ao que o Senhor Jesus diz, para que elas possam ser conduzidas pelo pastor. Versículo 4 diz que depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ou seja, dentre as demais, as que lhe pertencem, vai adiante delas. Por que ele vai adiante? Porque ele vai guiando. O pastor ele vai na frente para guiar, para que elas saibam por qual caminho devem seguir. E para isso as ovelhas precisam ouvir a sua voz e estarem atentas. Se você não sabe o caminho por onde seguir, olha para Cristo. Se você não estiver atento à voz do Senhor e olhando para o Senhor, como irá seguir o Senhor? As ovelhas têm que olhar para o seu pastor, e Cristo é o nosso pastor. Mas como a gente faz isso? Jesus fala conosco constantemente. Paulo chama de a mente de Cristo o Novo Testamento. O Novo Testamento é a mente de Cristo. É Cristo falando para nós. Por isso ele chamou apóstolos para nos revelar a sua palavra, para que nós fôssemos pastoreados por ela. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo diz que Deus deu pastores e mestres, no final do versículo 11, e ele diz para que a igreja pudesse ser conduzida, não levada por todo o vento de doutrina, mas pudesse ser conduzida para ser aperfeiçoada na verdade, para crescer no conhecimento de Cristo, na plenitude de Cristo. É preciso ouvir. Se você não conversa com seus pais, você não conhece seus pais. Você pode se surpreender com a atitude dos seus pais, ou os pais com a atitude dos seus filhos, por não conhecê-los. Quantos pais se surpreendem quando os filhos, às vezes, tomam uma atitude que ele simplesmente não esperava? Mas por que não esperava? Porque você não conhecia seu filho. Mas por que não conhecia? Porque você não conversava com ele. Pessoas que não dialogam, elas não se conhecerão. Marido e esposa, pais e filhos, amigos, irmãos em Cristo Jesus. O diálogo é fundamental. Você quer conhecer a Deus para andar, de fato, após Ele. Você precisa ouvi-lo. Como você conhecerá o bom pastor se você não ouve o bom pastor, a sua voz? As verdadeiras ovelhas conhecem a voz do bom pastor,
porque ela ecoa, poderosa e graciosa, pelo Espírito de Deus que nos conduz a Ele. Essa voz irresistível que vai ao nosso coração pela palavra, atraindo-nos irresistivelmente para o Senhor. A palavra é lida por muitos. A palavra é conhecida até nas academias, e até aqueles que negam a existência de Deus a conhecem. Mas o Espírito de Deus fala, toca no nosso coração, para que nós possamos não só lê-la, mas guardá-la, para que ela faça diferença no nosso coração. Essa diferença que faz na vida das ovelhas, para que elas sigam o bom pastor. Versículo 5 diz: aquelas que reconhecem a voz do bom pastor, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As verdadeiras ovelhas, elas seguem o bom pastor, elas seguem o Senhor. Minha gente, quantas coisas estranhas têm acontecido em nossos dias. Uns com a teologia da prosperidade, outros com uma série de novas doutrinas estranhas ao cristianismo de 2000 anos, outros anunciando a si mesmo como se fossem redentores, e assim o cristianismo tem sofrido uma série de ataques doutrinários. Minha gente, se você conhece a voz do bom pastor, a voz do estranho será estranha também. Como não ser iludido por aqueles que chamam para caminhos estranhos e tortuosos, conhecendo o caminho reto? Como é que seu filho não vai se perder por caminhos tortuosos deste mundo, conhecendo o caminho reto? Para que ele distingua o que é reto do que não é reto. Conheça o caminho reto. Conheça o caminho do bom pastor. E então, quando a voz do estranho aparecer, você distinguirá. Você entenderá que não é a voz do bom pastor. Mas porque muitas pessoas, elas são facilmente iludidas. E é tão fácil as pessoas irem para qualquer lugar. Já vi pessoas que não conseguem distinguir a pregação de um pastor fiel com a pregação de qualquer um que apareça por aí. E, considerando como se fossem a mesma coisa, ouvem ambas como se o fato de dizer o nome de Jesus fosse suficiente. Isso mostra a necessidade de conhecerem a palavra do Senhor. Se não conhece, é claro que tudo vai parecer igual, porque quando o mundo quer atrair, ele precisa se parecer com aquilo que o Senhor Jesus oferece, com ele, a igreja do Senhor Jesus. Satanás, quando chegou para Jesus para tentar, em Mateus capítulo 4, Satanás não chegou para Jesus com um tridente na mão, um chifre na cabeça e dizendo para Jesus, ameaçando Jesus de morte se ele não o adorasse. Nada disso. Lá em Mateus, capítulo de número 4, diz que versículo 3, o tentador aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele foi sutil. Olha, se você é filho de Deus, então mostra um sinal disso. O que o diabo fez foi pedir a Jesus um sinal. Mostre um sinal de que você é filho de Deus. O mesmo que os homens fizeram várias vezes. Em João 6, as multidões que vão atrás de Jesus pedem um sinal. Dá-nos um sinal de que o Senhor é o Filho de Deus. É a mesma coisa, ele queria um sinal, a sutileza. Mas aí o diabo é mais sutil ainda depois. Levou Jesus a um pináculo, versículo de número 5, e número 6, versículo 6 diz, e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele citou 2 versículos da Bíblia. Provavelmente, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor e o próprio Senhor da palavra, teriam dito: é verdade, está na Bíblia, então eu vou mostrar a minha fé, eu vou me jogar aqui e Deus vai me sustentar.
Jesus responde com conhecimento da palavra. Jesus responde no versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que Jesus conhecia a palavra. Você quer conhecer o bom pastor para distingui-lo dos outros? Ouça o Senhor, reconheça a sua voz, aprenda o seu modo de falar, para que quando uma voz estranha aparecer, você perceba, opa, essa não é a voz do Senhor. A voz do Senhor é diferente. A voz do Senhor não ecoa desse jeito. E então faça a distinção e não seja iludido, enganado pelas vozes estranhas. Não seja. Então, escute o bom pastor. Escute. Mas, como nós falamos, isso também se aplica a nós. Os verdadeiros pastores que pastoreiam as ovelhas de Jesus são aqueles que têm a consciência que as ovelhas pertencem a Jesus. Como nós já falamos, as ovelhas são de Jesus. Foi Jesus quem disse isso. E esses que pastoreiam as ovelhas de Jesus devem fazer ensinando a palavra do próprio Senhor Jesus. Porque o que as ovelhas precisam é ouvir a voz de Jesus. O propósito de todo aquele que vai verdadeiramente estar pastoreando para Jesus é fazer a voz de Jesus ecoar, mostrar as promessas de Deus para conforto das ovelhas e exortar conforme a palavra de Deus para a correção e santificação das ovelhas. No final, nós somos como apenas portadores da voz de Deus, da voz de Jesus, para que eles ouçam a voz de Jesus e então sigam a voz do Senhor Jesus, que é a palavra do Senhor, que é a palavra. As ovelhas devem ser conduzidas para Jesus. Pastorear fielmente as ovelhas é pastorear as ovelhas em Jesus, fazendo com que elas andem em Jesus. Onde as ovelhas devem andar? Em Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Então fazê-las andar em Jesus. Não é fazê-las andar apenas numa denominação, de fato não é. Não é fazê-las apenas andar segundo planos e estratégias que possamos ter. Não é fazê-las andar segundo o nosso bel prazer. É fazê-las andar em Jesus. As ovelhas têm que andar em Jesus, porque é lá que elas estão seguras. É lá que elas têm vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, não só fazê-las andar em Jesus, mas guiando-as para Jesus. O pastor sabe que somente Cristo pode dar vida às ovelhas. As ovelhas não terão vida porque elas estão dentro de uma denominação. Elas não terão vida porque elas estão indo dominicalmente a um culto. Elas não terão vida porque elas são membros, têm carteirinha de uma igreja. Elas não terão vida porque participam de programações das igrejas, das denominações. Elas terão vida se elas estiverem em Cristo. Porque é muito possível que pessoas sejam membros de igrejas, motivadas por N razões, mas nunca tenham refletido em seu coração de fato as implicações do que significa andar em Cristo. É preciso estar constantemente conduzindo as ovelhas para Jesus. As ovelhas de vez em quando vão se desgarrando. É comum acontecer que coisas ao redor atraiam as ovelhas. E elas de repente saem do caminho. E o pastor precisa mostrar, olha, Jesus está lá na frente. Jesus vai à frente. Podemos dizer que todo pastor vai atrás. Jesus vai na frente para guiar-o pelo caminho, que é Ele mesmo. E nós vamos apenas colocando-as no caminho para que elas olhem para Jesus. Opa, não é por lá, olha para cá, o caminho está ali. Jesus é o caminho está lá na frente. Então, é necessário conduzir as ovelhas para Jesus. É para Ele que devemos ir, porque inclusive é nele que nós estamos seguros. Você se sente pastoreado? Isso é importante. Há muitas pessoas que não têm esse benefício, ser pastoreado. Você precisa querer ser pastoreado. Ouvi certa vez um pastor colocar a seguinte frase: aprendi nos meus anos de ministério que há ovelhas que não querem ser pastoreadas. E isso é verdade. Pessoas que por alguma razão elas não querem ser cuidadas. Talvez elas prefiram um pastor que ignore o que elas estão fazendo, que é certo, que é errado. Elas preferem viver livres e soltas. E, no entanto, o que elas precisam é de um pastor chato.
Aquele pastor que fica sempre no pé, como é que você está? Está lendo a Bíblia? Está orando? Como é que está a família? Está tudo bem? Está andando no caminho do Senhor? Por que não foi ao culto? Como é que está o seu dia a dia? E de vez em quando esteja perguntando e observando para que tenha certeza de que a ovelha está realmente andando com o Senhor. Ou se de repente ela não está distraída, admirando a beleza do céu e sem perceber está se desviando para caminhos outros que aparentemente não há perigo algum, não oferecem perigo algum, mas que podem levar a pântanos perigosos. Você precisa ser pastoreado. Você precisa do cuidado, para que em todo o tempo você esteja no Senhor. Se errar, ser corrigido. Que bênção é ter um pai que na hora que o filho comete um erro, está com a vara na mão, ou está pronto para disciplinar, castigar. Que bênção é ter um pai que realmente conhece o bom caminho, o que é certo, e corrige os filhos para que andem no caminho certo. Que bom é ter um pai que no dia a dia está prestando atenção às necessidades de seus filhos, para supri-las, para dar o pão de cada dia, a roupa que aquece, que lhe cobre, o lugar que o abriga. Como é bom, não é verdade? Como é triste ver pessoas na rua, crianças na rua, que apesar de ter aqueles que o geraram, os seus genitores, não tem pai, não tem quem cuide, não tem ninguém que realmente esteja ali para atender as necessidades, nem para dar uma surra. Muitas crianças que não têm pais gostariam de ter pelo menos um pai para dar uma surra, porque o castigo de um bom pai é doce àquele que ama o que é bom, o que é certo, aquele que reconhece o justo caminho. Como é bom. Você precisa ser pastoreado, queira ser pastoreado, queira. Mas Jesus continua. No versículo 7, Jesus traz uma nova ideia. Veja que no versículo 6, o autor nos diz que Jesus propôs essa parábola. Então, o texto é uma parábola. Ele está trabalhando com analogias, né, figuras de linguagem. E eles não entenderam. Eles não entenderam que o ladrão e o salteador eram exatamente os fariseus, o ladrão e o salteador eram exatamente os escribas, ou seja, a liderança da época, que em vez de pastorear o rebanho do Senhor, eles estavam devorando as ovelhas. Eles não entenderam que eles eram o ladrão e o salteador, não entenderam que Jesus é o pastor, não entenderam que em Israel nem tudo era ovelha, mas que havia as ovelhas do Senhor. Um grupo pertencia a ele, e esse grupo sim, eram as verdadeiras ovelhas do Senhor. Eles não entenderam, mas Jesus continua, e ele conta uma nova parábola. Diz que Jesus falou novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Observe que agora ele não é o bom pastor, agora ele é a porta, ainda que ele vá repetir a ideia do bom pastor. Então nessas parábolas, ou nessa grande parábola, Jesus é as duas figuras. Ele é o bom pastor e ele é a porta. E ele diz que se alguém entrar, versículo 9, por mim, será salvo. Jesus é a porta. Para entrar na igreja do Senhor, tem que ser pela porta. Não há outro caminho. Você quer entrar no aprisco? Vamos pensar no aprisco. Para entrar no aprisco só tem um jeito, é entrando pela porta. Para ter acolhida, você quer aquele aconchego do aprisco, um lugar protegido, você quer aquela proteção do aprisco? Entre pela porta. Você quer aquele lugar seguro e o lugar onde você terá o convívio das outras ovelhas? Entre pela porta. Você quer a proteção, a condução e também a provisão daquele que cuida das ovelhas? Entre pela porta. Para ter todos os benefícios daqueles que aqueles que estão dentro do aprisco recebem, tem que entrar pela porta. Não há outro jeito, não há meios outros para se entrar no aprisco. O aprisco ele tem uma única porta, e Jesus é a porta. Somente por meio da legítima fé, então, em Jesus Cristo,
é que nós somos justificados, a justiça de Deus que nos é concedida. Por meio da legítima fé em Jesus Cristo somente é que nós recebemos o Espírito Santo. Não há outro jeito de receber o Espírito Santo. Simão o mágico tentou comprar o dom do Espírito, tentou conseguir a bênção do dom do Espírito por outra forma. Em vez de ele entrar pela porta que é Jesus, ele queria entrar por outro meio. E então foi exortado, porque não há outro meio de ser justificado, a não ser entrando pela porta que é Jesus Cristo, o justo e justificador. Não há outro meio de receber o Espírito de Deus, a não ser ele entrando pela porta, porque o Espírito foi enviado por Jesus, aquele que nos deu de seu Espírito. Somente por meio da legítima fé em Cristo é que nós podemos andar com Deus, porque Deus anda com aqueles que pertencem a seu Filho, as suas ovelhas. Não há outro jeito de andar com Deus. Veja que é muito comum aquela frase, toda religião leva a Deus. Isso é só uma mentira para iludir as pessoas. Lógico que não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, só tem um jeito de andar com Deus, só tem um jeito de caminhar com o Senhor. Não viver uma fé na fé, mas viver uma fé no Senhor e andar com Ele por meio de Cristo Jesus. Tem que entrar pela porta. Somente pela fé legítima no Senhor Jesus é que nos tornamos verdadeiras ovelhas do Senhor. Somente assim, não tem outro meio. Você quer isso? Você quer esses benefícios? Fazer parte desse aprisco aconchegante, onde as ovelhas de Jesus estão, e desfrutar de todos os benefícios de ser esta ovelha do Senhor Jesus, tem que entrar pela porta, que é Jesus. Entrando pela porta. Mas aplicando a nossa vida como pastores, nós também temos que pensar em como nós pastoreamos, entrando pela porta. É entrando pela porta que o pastor é revestido do poder do alto para pastorear, como nos diz Atos, capítulo de número 1, versículo número 8, se referindo ao Pentecostes, e então a inauguração da descida do Espírito Santo, aquele marco histórico muito importante. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja recebeu o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como ser revestido do poder do Espírito, ou seja, como ser enchido do Espírito para seguir fazendo a obra do Senhor, capacitado pelo Senhor? Entrando pela porta. O Espírito é dado por Ele, tem que entrar pela porta. Como, então, ser enchido de sabedoria para pastorear de forma sábia e agradável a Deus as ovelhas do Senhor? Entrando pela porta. Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, nos fala que a sabedoria é um dom do Senhor. Olha, pode ter doutorado, pós-doutorado, 10 pós-doutorado, pode ter todos os diplomas do mundo. Sabedoria não é sinônimo de erudição. Erudição é a quantidade de informações, de conteúdo que você adquire. Isso é erudição, é o ser erudito. Li de tudo, sou um erudito. Ser sábio é algo que vem de Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele não diz, vá ler num livro, e aí você vai ser sábio. Que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A sabedoria é um dom de Deus. Erudição é uma aquisição que o homem consegue fazer por meio do seu estudo. Para pastorear cheio do Espírito e de sabedoria, é preciso entrar pela porta, é buscar no Senhor. Somos conduzidos, entrando pela porta, a pastorear com a palavra. Como é que um pastor pode ser fiel no pastoreio? Entre pela porta e o bom pastor das nossas vidas nos ensina a pastorear fielmente. Nos ensina a fazer isso com dedicação, zelo à palavra.
Somos adornados com o amor de Deus quando entramos pela porta. Ou seja, para pastorearmos aquilo que pertence a Ele, as ovelhas dele, nós precisamos também entrar pela porta como ovelhas e então receber do Senhor tudo o que precisamos para pastorear. A autoridade do alto, o ser cheio de sabedoria, o ter o conhecimento da palavra do Senhor, o ser adornado com o próprio amor do Senhor, para que amemos as ovelhas como Ele amou. Entre pela porta, não é outro jeito. O bom pastor, Jesus, nos torna pastores segundo a sua vontade, entrando pela porta, que é o próprio Senhor Jesus. Quem não entra pela porta? Jesus cita algumas vezes. Versículo 1 ele diz, é o ladrão e o salteador. Ele não entra pela porta. Ele diz mais, versículo 12, é o mercenário, que não é pastor, ele não entra pela porta. Versículo 10 ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, porque ele não entra pela porta. Ainda que Satanás também faça isso, de fato, até porque podemos dizer que Satanás seduz os homens a praticarem o mal que ele mesmo pratica, ainda que os homens também sejam inclinados naturalmente a isso por causa do pecado. Satanás, ele também mata, também rouba e também destrói. Ele também pinta a miséria. Todavia, Jesus está se referindo àquela liderança da época, àqueles homens da época, os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época, que em vez de estarem pastoreando as ovelhas do Senhor, estavam destruindo aquele rebanho. Lembre-se que Jesus olha para o rebanho e diz, chorando, triste, olhando com um pesar no coração, que eram como ovelhas que não tinham pastor. Aquele rebanho que era Jerusalém, tendo líderes dentro, homens cheios de conhecimento e erudição, eram homens que estavam destruindo Jerusalém. Por isso ela foi chamada de rebanho que não tem pastor. Não tinha pastor, porque faltava, de fato, pastoreio no Senhor, para a glória do Senhor. Então, meus amados, nós precisamos ser pastoreados? Sim, precisamos. Você precisa, não se engane. Por mais que você tenha o conhecimento adquirido pela palavra, você ainda é um pecador e vai ter algum momento na sua vida que você vai precisar de alguém que ajude você a lidar com o pecado. Por mais conhecimento que você tenha, você precisará compartilhar com as pessoas as suas necessidades para também ser pastoreado. Você precisará de pessoas que ajudem a lembrar que Cristo, nosso bom pastor, está à frente. Nunca ignore a necessidade de ser pastoreado pelo Senhor Jesus. E se você tem dúvida de como ter um bom pastor, olha para Cristo. Cristo é o nosso bom pastor. É Ele o pastor que nós precisamos. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 20, nos diz, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 25, também nos diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Você precisa ser pastoreado. Queira, se deixe pastorear. Procure em Jesus todo o cuidado que você precisa ter. Não precisamos fingir que somos fortes para que não sejamos adornados por cuidado. Não precisamos fingir que somos autossuficientes, porque quantas vezes precisaremos de cuidados. Não precisamos fingir. Deus nunca se sente incomodado porque alguém o busca. Ele tem prazer em atender aqueles que recorrem a Ele. Então, lance a sua vida sobre Ele para que Ele pastoreie. E então, peça a Deus que dê também graça, sabedoria, amor, para
pastorear você segundo a vontade dele. Não tenha vergonha de procurar pessoas que vão ajudar você nessa caminhada como ovelha. Não tenha vergonha de querer ser pastoreado por aqueles que Deus escolheu para isso. E para que exerçam bem esse pastoreio, agora que você já sabe como deve ser um pastor, deve ser como Jesus, e fazer isso por amor a Jesus, ore pelos pastores, ore para que eles sejam fiéis, para que eles sejam dedicados, para que eles façam por amor a Jesus, para que eles sejam corajosos até para dizer assim não, quando é preciso dizer não, para exortar quando for preciso exortar, para corrigir quando for preciso corrigir, para serem fiéis a Deus, mesmo quando isso vier a trazer prejuízos para cada um. Orem pelos pastores, para que eles estejam pastoreando olhando para Jesus, pastoreando com o amor de Jesus, e assim as pessoas serão bem pastoreadas. Isso será glórias a Deus, mas será bênção para a igreja, porque Deus é glorificado quando as ovelhas são bem pastoreadas, e as ovelhas são abençoadas quando elas são bem pastoreadas. Então, ore pelos pastores e abençoe-os, ajudando-os a pastorearem as ovelhas. Sejam bênção. Quantas vezes nós pensamos no pastor como alguém autossuficiente? Não é verdade. Somos humanos, somos pecadores, somos falhos, temos necessidades, somos de carne e osso como qualquer um. E tanto precisamos de pastoreio quanto qualquer outra pessoa. Portanto, olhe para os pastores como pessoas que também precisam do auxílio, da ajuda para pastorear. Ore pela vida do pastor, pela família do pastor, pela capacitação do pastor. Ore para que Deus cuide e use o pastor. Esteja atento até a ajudar. Não considere que o pastor tem que fazer tudo. Ajude. Quantos irmãos precisam de ajuda? Se uma criança ajuda outra criança, se um adolescente ajuda outro adolescente, se um jovem ajuda outro jovem, se uma família ajuda outra família, se cuidando. A igreja, então, divide a carga do pastoreio, do cuidado com a igreja do Senhor Jesus. Olhe para o pastoreio como um serviço a Deus, então ajude, porque quando você ajuda a pastorear uma igreja, você não está ajudando um homem, você está abençoando a igreja de Jesus e glorificando a Deus, porque somos apenas servos dele, nada mais. Não estamos fazendo nada mais do que cumprir uma missão que ele quis, e diga-se de passagem que particularmente não queria mesmo. Em geral, pode-se dizer, o pastoreio é dado por Deus, mesmo a contragosto. Paulo nunca quis ser apóstolo, mas foi chamado. Jeremias reclamou só porque foi profeta, uma missão difícil, profetizar contra os pecados de um povo de coração duro, mas Deus mesmo assim o chamou, e assim vai, apenas servindo a Deus. Então, olhe para essa missão como uma missão importante, para a sua vida, para que você tenha um bom cuidado e seja bem pastoreado para a glória de Jesus. Então ore pelo seu pastor, cuide também, ajude no pastoreio da igreja, e então Deus será glorificado e você e os demais irmãos serão abençoados. Tudo isso porque as ovelhas pertencem a Ele, porque todas pertencem a Ele. E nessa jornada cheia de dificuldades, sim, porque você tropeça, o outro tropeça e o outro também, e acontece um problema aqui, um ali, e tudo vai tendo que ser corrigido, e de repente o cajado tem que ser usado para cá, para ali, e tem que ser chamada uma, puxada a outra, e uma ficou doente, e a outra é meio rebelde, e assim as ovelhas vão dando aquele trabalho todo. Nesse trabalho todo que se tem com o pastoreio de um rebanho, existe uma segurança. No final, o versículo 18, diz que ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Eu dei a minha vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus. Eu fiz isso consciente, eu sei o que eu estou fazendo. As ovelhas, portanto, estão seguras na mão dele. Nada aconteceu por acaso. Ninguém tirou a vida de Jesus, foi ele quem a deu. Ninguém simplesmente o martirizou. Jesus se tornou um mártir agora de uma causa. Não, ele a deu.
Ele tem poder, autoridade para fazer isso. E Ele pode cuidar de suas ovelhas. Aquele que veio para dar vida por elas, também tem poder para cuidar delas. Nós estamos seguros na mão do Senhor Jesus. Não há ovelha de Jesus que não esteja segura, nenhuma. Pode ser que, como ovelhas indo para o matadouro, nós estejamos muitas vezes sendo atacados pelos inimigos, mas nenhuma ovelha estará onde Jesus não quer que ela esteja, nenhuma. Todas as ovelhas estarão seguras na mão do Senhor Jesus. Em Apocalipse, Deus diz que muitos morreriam por amor a Cristo, para honrar o nome do Senhor. Mas tudo isso estava acontecendo porque Deus queria que acontecesse. Portanto, não há melhor lugar do que no aprisco do Senhor. Estar lá fora e cada um querer pastorear sua própria vida, isso não é bom, não é saudável. Perder aquele aconchego gostoso do aprisco das ovelhas de Jesus, onde você pode ser corrigido, exortado, onde pode levar uma cajadada na cabeça porque fez besteira, mas também ser coberto e aquecido nos dias frios. Não queira deixar isto para viver sozinho neste mundo de lobos vorazes. Não há melhor lugar para uma ovelha senão no aprisco do bom pastor. É nele que nós temos a plena segurança de que tudo vai bem, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, mas Deus está presente para cuidar de cada um no caminho. Agora, o texto nos diz que duas reações acontecem. Diante das palavras do Senhor Jesus, uns diziam: tem demônio, escuta esse cara não, está falando besteira, enlouqueceu, versículo 20. Mas o versículo 21 diz que outros questionam: mas não pode ser um endemoniado ou coisa parecida. Quem faria o que ele faz se fosse um homem qualquer? A multidão se divide mais uma vez. Aqueles que rejeitam as palavras do bom pastor, que está chamando as ovelhas, e aqueles que, ao ouvirem a voz do bom pastor, começam a reconhecer que ali sim está a vida que eles precisam ter. Você está de que lado? Escute a voz do bom pastor. E aqueles que escutarem com o coração, ouvirão e virão ao bom pastor, Jesus. Mas aqueles que não quiserem ouvir a voz do bom pastor, andarão desgarrados por aí. Até que então venha o dia em que todos tenham que ser recolhidos para ter o destino adequado. E as ovelhas estarão seguras naquele dia, porque no dia da ira do Senhor, o bom pastor as protegerá com a sua justiça, com a sua obra redentora, para que nenhuma delas sofra o dano do juízo vindouro, porque ele morreu por elas. Então, se você quer os benefícios deste aprisco seguro, escute a voz do bom pastor e vá para ele, porque nenhum lugar é mais seguro do que junto a este bom pastor.